Bom tê-los e bom vê-los, não é? Tivemos hoje à tarde um tempo maravilhoso ao redor da palavra do Senhor, falando sobre o conceito da boa teologia em relação ao aconselhamento e também em relação a missões. Queridos, eu gosto da fala de Spurgeon, que ele disse que todo pastor precisava ter consagrado seu coração para missões, disposto a ir para pregar o evangelho aonde fosse. Então, eu mesmo me propus a ir para o campo missionário, até fora do exterior, e o Senhor disse não. Mas eu disse assim, mas eu acho que Deus ia ganhar alguma coisa eu indo para o campo missionário, porque eu quero ir. Mas Deus falou não. Hoje eu tenho um ministério internacional mesmo, de várias formas. Participo do ministério da OIC e tenho também um devocional, um pequeno devocional chamado Bom Dia, uma mensagem que começou em português, escrita lá para a nossa igreja. Hoje o Bom Dia está em 14 idiomas, são mais de 40 voluntários, pessoas que vão recebendo a palavra de Deus. Então, missões não é só ir do jeito que a gente acha que tem que ir. Missões tem a ver com algo mais amplo. Estamos fazendo de tudo para que a pregação do Evangelho vá adiante. Número 1. Número 2. Existe o missionário de campo, não é? Aquele que foi lá, plantou, que vai, que faz, que empenha há 85 anos, se eu não estou enganado, não é? Começou o trabalho aqui na região da igreja cristã evangélica, e juntamente com o seminário. Então, irmãos que saíram do mundo todo, mas esses são os de campo. Eu e você somos missionários porque estamos dentro da missão do Senhor, somos chamados a ir adiante na missão do Senhor. Meu assunto hoje à noite é o conselho de Deus como ferramenta missionária para a igreja, o conselho de Deus. E claro, eu não posso pressupor que todos saibam o que seja a terminologia conselho de Deus. Conselho de Deus como ferramenta missionária para a igreja. Então, acho que o primeiro ponto que devo fazer é uma definição do termo conselho de Deus no Antigo Testamento e pegar um trecho do apóstolo Paulo sobre conselho de Deus no Novo Testamento e aplicar para missões em alguns minutos. Então eu quero, em primeiro lugar, definir o termo à luz do Antigo Testamento, o conselho de Deus do Antigo Testamento. Número 1, qual foi a primeira vez no Antigo Testamento que aparece a palavra conselho? Está em Deuteronômio 32, 28. Diz assim: porque o meu povo é gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. A palavra conselhos aqui, a palavra hebraica etzá, que significa conselho, desígnio, propósito, 88 vezes no Antigo Testamento. E essa expressão em Deuteronômio, quando Deus fala a Israel, diz assim: o meu povo é gente falta de conselhos, de desígnio, de propósito, e não há entendimento neles. Em outras palavras, existe um conselho, um etzá, que é próprio, que é pessoal, que é humano, que é cheio de si, que é cheio de vontade, que é contra Deus, porque o próprio Deus diz que há no seu povo Israel falta de conselho correto. Então, queridos, a primeira coisa que precisamos aprender é que existe um conselho certo e que Deus sabe que tem um conselho errado. Esse conselho, essa voz interna, essa voz, ela é perigosa. Existe um grupo dizendo assim: se você quer descobrir a verdade, olhe dentro de si e comece então a fazer perguntas para você. Não tem coisa boa dentro, não existe. Deus está dizendo.
Pensa numa pessoa que se converteu recentemente a Jesus Cristo. Qual é o papel agora da vida da igreja? É arrancar os conselhos errados. É tirar, na verdade, antes de vir a Jesus, essa pessoa precisa saber dos conselhos certos de Deus. Ela precisa saber muita coisa de Deus. Agora, Jó, sobre o conselho de Deus, o Jó afirma o seguinte, interessante, em Jó 12, 13, diz assim: está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? O Jó diz, não. Como é que é? A afirmação do texto é que existe um homem e uma mulher que viveu muitos anos na vida, que pode terminar sua vida de forma errada. Está a sabedoria com os idosos? Não existe uma sabedoria. Mas a sabedoria correta da vida? Não. Jó diz não. Que afirmação ele faz para dizer que um idoso não tem sabedoria e entendimento? Olha o versículo 13. Ele diz assim: com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem o etzá. Ele tem o conselho e entendimento. Então vamos voltar aqui. E vamos colocar de forma correta. Um idoso que foi a vida toda treinada no conselho de Deus, ele tem entendimento. Uma criança que está sendo treinada no conselho de Deus, no propósito de Deus, na verdade de Deus, ele tem entendimento, porque está na Bíblia, com Deus está a sabedoria e a força. Ainda no versículo 1 e 2 do capítulo 38, Jó diz o seguinte: depois disso o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios, o meu etzá, com palavras sem conhecimento? Deus faz perguntas para Jó que ele engasga, ele não sabe responder. Você pode entrar no meu entendimento, você pode entrar no meu conselho, você pode, Jó não pode, eu não posso, você não pode. Os desígnios de Deus, os conselhos de Deus, o etzá de Deus é cheio de entendimento, de sabedoria, e ele não dá explicação. Sabe por que não dá explicação? Porque ele é sábio, ele é amoroso, ele é bondoso, ele não erra, ele é soberano, e eu confio nesse Deus, e você confia nesse Deus. Mesmo quando eu perco 10 filhos, mesmo quando eu perco toda a minha vida, mesmo quando eu perco a minha saúde, porque agora na pandemia, tudo isso está acontecendo, mas já vinha acontecendo há tempo com o povo de Deus na pessoa de Jó. Queridos, Deus tem um conselho, Ele tem um propósito. Ele tem o etzá, ele tem, e é nele que está tudo o que precisamos. O Asaf, ele escreveu algo muito interessante. Salmo 33, 10 e depois o Salmo 73, 24, diz assim: o Senhor frustra os desígnios, o conselho, o etzá das nações, e anula os intentos dos povos. O conselho, o etzá do Senhor, dura para sempre. Os desígnios, que é uma outra palavra hebraica, masharebet, ele diz aqui que é pensamento, ideia, do seu coração por todas as gerações. Em outras palavras, existe uma forma de pensar, uma forma de propósito de vida, uma forma de intenção, de desejos, aqui do texto das nações, que o Senhor frustra. Mas Ele tem um conselho,
Ele tem um propósito, Ele tem uma palavra, Ele tem uma verdade, e esse dura para sempre. Ele tem um pensamento, uma ideia, os desígnios do seu coração que vai durar por todas as gerações. Queridos, então o que a gente faz? A gente coloca o etzá de Deus na nossa vida. Onde está esse etzá de Deus? Está na sua palavra, aqui ó, está na sua palavra. Dura para sempre, de gerações em gerações. Então, o que eu ouvi pela primeira vez do evangelho da minha avó, que chegou a mim, que passou para o meu filho, agora está passando para o meu neto, porque o que vai durar é o etzá de Deus, é o conselho de Deus, diz a Bíblia. Aí o Asaf diz assim: tu me guiarás com teu conselho, e depois me receberás para a glória. O Kent Kuhlman, ele disse o seguinte sobre essa passagem e sobre o Salmo 73, ele diz assim: essas são palavras de um dos salmos de Asaf, que observou os assuntos dos homens e se perguntou por que os ímpios eram tão prósperos e felizes. Ele faz uma lista de suas vantagens dos ímpios aparentes e seus males, e conclui momentaneamente que a vida justa é vã. Não vale a pena seguir o Senhor. Sua conclusão lhe trouxe grande dor, porque ele quis ser pragmático. Os caras não temem a Deus e a vida deles é boa. Eu temo a Deus, a minha vida está difícil para caramba. Mais ou menos assim. Então disse assim: ele então foi para o santuário de Deus e aprendeu sobre o final dos iníquos. Ele aprendeu que chegará um tempo em que todas as iniquidades dessa vida serão ajustadas, que Deus julgará todas as pessoas e se mostrará verdadeiramente justo. Eu preguei mais de 71 mensagens no livro do Apocalipse, estou no capítulo 19. Agora, quando o Senhor Jesus está descendo, versículos 11 a 21, e Ele vem para pôr ordem no caos, Ele vem para julgar o pecado, Ele vem para dizer que a justiça vai reinar, Ele vem. Então Asaf começou a olhar e dizer assim: esses sujeitos aí que não temem a Deus estão indo bem, e eu que estou envolvido e comprometido com Deus não estou indo bem. Alguma coisa deve estar errada. Eu acho que a vida é essa, até que ele tira a sua cabeça das circunstâncias e das pessoas e olha para Deus. Aí ele vê: não, que a vida é nessa terra? Que a vida é isso aqui, os meus problemas? Lembro-me quando minha mãe morreu. Quando a minha mãe morreu, com 54 anos, que eu cheguei 2 horas depois, ela já tinha sido enterrada, que ela estava em Uberlândia e eu estava em Curitiba no período de 7 de setembro. 6 meses depois a minha irmã morreu. Quando a minha mãe morreu, meu pai pôs uma garrafa de pinga, porque ele queria morrer bebendo, de tristeza. Meus irmãos, dias tristes, muito tristes. E o que podíamos fazer? Só orar. Deus pegou o meu tio, levou o cunhado dele, levou para o Rio de Janeiro. O meu pai teve uma grave doença quando ele chegou lá, quase morreu. Ainda lembro do meu pai falando assim: meu filho, eu tive alucinações horríveis. Mas o meu pai se converteu, abandonou a bebida, largou tudo, e Deus, naquele momento, a gente não entendia Deus, mas depois nós entendemos tudo. Queridos, esse é o nosso Deus. Eu não olho para a circunstância, não interpreto Deus pela pandemia, não interpreto Deus porque parentes, amigos, conhecidos estão
na UTI, estão entubados e alguns morreram. Não interpreto Deus, porque 2 semanas atrás, nós enterramos a Geni, nem fui no funeral do Sérgio, membro da minha igreja. Não interpreto Deus, continuo olhando para Deus, servindo a Deus, ainda que tudo acabe. Não assista tanto televisão e rede social, mais do que você leia a palavra e enche sua cabeça dos conselhos de Deus. E o Kuhlman termina dizendo: ele resolve ser guiado pelo conselho de Deus e tem a bendita esperança de ser recebido na glória. Não tem nada nessa vida. Dr. John MacArthur disse uma palavra muito interessante: a única coisa que a morte pode nos fazer é colocar nos braços de Jesus. Queridos, nós estamos seguros no nosso Deus. Fazemos todas as coisas que temos que fazer em respeito à sociedade mesmo, nós temos distanciamento, usamos máscaras e tal, tudo, a gente faz tudo. Mas, queridos, tudo está no controle soberano do nosso Deus, no seu conselho, no seu decreto. E a você que está me ouvindo, eu diria uma coisa para você: Deus está falando. O que está falando? Que você se arrependa e volte para Ele. Que você que estava longe do Senhor chegue a Ele. É nesse Deus que tem todo o conselho que andamos e confiamos. O conselho de Deus é igual à sua palavra. Salmo 107, 10 a 13 diz: alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em correntes de ferro, por terem se rebelado contra a palavra de Deus. Se você ouviu o Dr. Wayne hoje na oficina, ele citou aquele texto de Jeremias 17, que a pessoa longe do Senhor é como um arbusto no deserto, não floresce, é tudo seco. E diz assim: por terem rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho etzá do Altíssimo. Veja que a palavra de Deus está alinhada no versículo 11 com o seu conselho. Os que se assentaram nas trevas, do versículo 10, na sombra da morte, foi porque se rebelaram contra a palavra de Deus. Olha, pastor, meu amigo, irmão, o seu ministério pode estar seco, porque você tem mais da sua palavra do que da palavra de Deus, tem mais do que você acha do que da palavra de Deus. Você pensa a palavra de Deus para colocar os seus pensamentos. Ministérios pastorais, ministérios missionários, ministérios de aconselhamento, de ajuda às pessoas, fora da palavra de Deus, é seco, é uma rebelião. E o que Deus fez? Versículo 12: de modo que lhes abateu o coração com trabalhos, e estes caíram, e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e os livrou das suas tribulações. Conta a história de Israel, conta o que Deus fez com o seu povo. Em outras palavras, a vida está ruim, nós precisamos saber por quê. É rebelião? É abandono do Senhor? Ou é provação? Queridos, é simples de fazer uma análise. Ou a minha vida está em pecado, ou a minha vida está em provação. Se está em pecado, ele diz assim: Deus vai abater o seu coração, versículo 12, e na sua angústia você vai buscar a Deus. Bem, onde eu quero chegar? Na metade desse sermão, 35 minutos, é dizer o seguinte: o conselho de Deus está na sua palavra, etzá. Eu quero saber o conselho de Deus, eu quero saber o que Deus diz. Fica seguro, aonde que Deus está falando? É ali que eu vou. O que Ele está pensando? É isso que eu vou pensar. Lembra de Isaías 55? Ele diz assim: os meus pensamentos, Deus diz, meus pensamentos são igual aos vossos, e nem os meus caminhos igual ao de vocês. Vocês se convertam para mim, vocês largam os seus pensamentos e enchem dos meus pensamentos, largam os seus caminhos e enchem dos meus caminhos. Acabou.
Então não dá para nós, no ministério pastoral, não dá para nós, como cristãos, verdadeiros seguidores de Jesus, ficar longe da palavra e encher a nossa cabeça de conselhos humanos. É o conselho de Deus, é a obediência, e esse coração que ama a Deus de toda a força, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, toda a alma, todo entendimento, tudo. Antigo Testamento nos ensina que o conselho de Deus é a palavra. Agora vamos para o conselho de Deus no Novo Testamento. Esse texto de Atos 20 é maravilhoso. Paulo foi citado aqui em uma das pregações, se eu não estou enganado, um dos ensinos. Atos 20, Paulo chama os presbíteros de Éfeso, e ele diz assim: e agora eu sei, versículo 25, que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino de Deus, não verão mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos. Ele tem aquela figura do profeta Ezequiel, que Deus diz assim: se o sujeito estiver no pecado e você não falar, o sangue dele, ele vai morrer. E ficou na sua mão, hein, cara? Deus fala: o sangue dele eu vou requerer de você. Ele diz assim: eu não tenho esse problema, porque eu preguei o evangelho. Eu preguei o reino, versículo 25. E ele diz assim: porque jamais deixei de lhes anunciar todo o conselho de Deus. Anunciar, versículo 25 diz pregando, ele diz anunciar todo o conselho de Deus, boulé do grego, propósito, todo o conselho de Deus. O Dr. John MacArthur, nessa passagem, ele comenta o seguinte: todo o conselho de Deus, que é todo o plano e propósito de Deus para a salvação do homem, eu não deixei de pregar. Então o conselho de Deus como ferramenta para missões. Paulo diz assim: eu sei qual é o conselho de Deus, eu sei o que Deus quer, o que Ele disse na sua palavra, eu tenho essa revelação de Jesus Cristo, eu tenho essa mensagem de Jesus Cristo, e eu preguei, eu anunciei. A gente fala assim, o cara fala assim: não, eu estou dando bom testemunho, eu evangelizo dando bom testemunho. Como é que é o negócio? Queridos, isso já é dever de todo cristão. O que nós temos que fazer é pregar o evangelho. Temos um grupo aqui nesse auditório, e você que está me ouvindo, você sabe pregar o evangelho? Você sabe o que é o evangelho? Você sabe conduzir uma conversa em qualquer momento para o evangelho? Você sabe por que você existe nesse mundo? Para a missão que Deus lhe deu. Paulo sabia disso. E membros de igreja, pode apertar aí o seu pastor e diz: não, eu quero aprender. Eu tenho vários vídeos no meu canal do YouTube. Um deles é evangelismo, como evangelizar. Fiquei surpreso que é o terceiro mais acessado. As pessoas estão procurando como evangelizar. Evangelizar, no conselho de Deus, ser missionário, tem que pregar o evangelho. Então ele diz assim: todo o plano e propósito de Deus, o Dr. John MacArthur disse, para a salvação do homem, sua plenitude, que inclui as verdades divinas, da criação, da eleição de Deus, da redenção, da justificação, da adoção, da conversão, da santificação, vida em santidade e glorificação. Diz o pastor: não, pastor, isso aí é muito pesado. O que é isso, pastor? Não conheço tudo isso não. Então vou resumir para você. Você leia 20 vezes, 20, o livro de Romanos. Está tudo lá. Vai ficar na sua cabeça. Quando a pessoa perguntar sobre qualquer coisa, você vai no livro de Romanos, que você vai saber sobre Deus, sobre a criação, sobre o pecado, sobre a redenção, sobre a justificação, sobre a conversão, sobre o arrependimento, sobre santificação, sobre vida com Deus, está tudo lá. Então Paulo, por conhecer o conselho de Deus,
Ele condenou com veemência aqueles que adulteram a verdade do conselho de Deus revelado nas Escrituras. Olha o que ele diz em 2 Coríntios 2,7. Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. A gente prega para quem? Está aí, ó. Prega na presença de Deus, prega para Deus. Proclamamos o Evangelho, expomos o Evangelho. Queridos, missões começa com o nosso evangelismo pessoal. O cara chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou aqui na presença aqui do senhor, porque Deus tem me chamado para a China. Eu digo: uau, China, que maravilha. Você já está aprendendo mandarim? Não, pastor. Quantos amigos chineses você tem aqui em Goiânia? Eu não tenho nenhum, mas o senhor me chamou para a China. China. Me traga um convertido chinês, eu te mando no outro domingo, para a China. Faça uma amizade com o povo chinês aqui, ganha chinês aqui que você ganha na China. Não, pastor, isso jogou pesado. Não. Algumas pessoas estão pensando que missões é passear de barco no Amazonas. Não é verdade? É dar uma ida na China. Não, irmãos. Missões é assim, ó. Eu quero evangelizar chinês. O que fez? Entrei em contato com um punhado de missionários que trabalham na China. Um deles falou para mim assim: pastor, a China é muito difícil, e lá a igreja é grande. Eu digo: é mesmo? Lá se converte mais pessoas que no Brasil. Eu digo: é verdade. Quantas pessoas tem na China? Mais de 1 bilhão. Quantos crentes tem? Uns 300 milhões. Então está faltando 700 milhões. É esses caras que eu quero ir atrás. Arrumei pastor Peter. Pastor Peter traduz o bom dia do inglês que mandamos para o chinês. Não adianta, irmão, se você não faz missões na cidade, você não vai fazer missões em lugar nenhum. Não vai fazer. Tem que ter um fogo, tem que ter um negócio no coração. Que eu vou pregar Jesus Cristo. Quando eu tinha 16 anos que eu me converti, eu ia para a praça, pregar o Evangelho, com a Bíblia. Sabe o que eu pregava? O sermão do meu pastor que eu anotava. Eu não sei quantas pessoas levei a Jesus. E continuo levando. Continuo pregando tudo quanto é jeito. O pessoal da minha igreja sabe o que eu estou falando. Eles sabem o que eu estou falando e faço. Queridos, pastores, o que levanta o seu ministério? Porque nós estamos lidando com o diabo, seriamente, falsos irmãos, tudo que Paulo falou. É quando você vê um convertido sendo batizado e disse: eu entendi o Evangelho e me converti. Aquilo põe gás na bateria do seu coração, porque o ministério é também isso. A palavra de Deus precisa ser pregada, proclamada. 2 Timóteo 2, 1-4 diz assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, Timóteo, com insistência, número 1, que pregue a palavra. Que pregue a palavra. É claro que você vai em lugar, me lembrei do pastor Bilmore, quando trabalhou com os índios Yanomamis, é claro que ele tinha que ir para o local, claro que ele tinha que entender a cultura, claro que ele tinha que saber como é que ele ia fazer a ligação para pregar o Evangelho. É claro, a gente sabe disso, tem que fazer alguma coisa, mas eu estou ali para isso, para pregar a palavra. Agora, nós aqui, né, gente, vamos ser sinceros, pastores aqui que estão aqui no auditório, e você que está me acompanhando, atrás desse púlpito é uma maravilha, com ar-condicionado, que coisa maravilhosa. Mas nisso tudo de bom, eu devo ter no meu escritório 50 Bíblias. Só de estudo devo ter umas 24. Pregar a palavra de Deus para mim é uma coisa maravilhosa. E você também. Mas alguns de nós não estamos fazendo aquilo que podemos fazer.
Missionário, ele já sabe, ele já foi treinado que ele vai chegar naquele lugar para pregar a palavra. Agora, nós, pastores, precisamos ter uma visão mais ampla de formar os nossos adolescentes apaixonados pela palavra, porque naquele púlpito alguém pregava a palavra, e eu entendia. O pastor dele estava conversando comigo, que nessa série de sermões sobre o Apocalipse, teve uma menina que sentou lá, chegou no culto, e ela ia embora com pesadelos sobre o anticristo, sobre o mundo que vai ser destruído. Não é por causa que eu estou pregando, é por causa da palavra. A menina está sendo aconselhada com o pastor Denis. Palavra, irmãos, prega a palavra. Missões, temos que pregar a palavra, o exemplo do apóstolo Paulo. Versículo 3: pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Está chegando o tempo em que as pessoas não querem ouvir a palavra. Eu não tenho compromisso com ninguém, você tem que pregar a palavra. Isso é missões. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, as fábulas humanas, as fábulas da psicologia, a fábula do humanismo, as fábulas. Isso, irmãos, escrito há 2000 anos atrás. Pregue a palavra. Olha o que Paulo faz em Romanos capítulo 1, versículo 15 a 16. Por isso, quanto a mim, estou pronto o quê? A anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma, o evangelho. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Agora as igrejas estão falando assim bonitinho, porque os caras inteligentes chegam na igreja, e esses caras são meio cabeções, e a gente usa aquelas palavras bonitas, articuladas, e tal, para convencer esses caras. Não. Minha função não é convencer ninguém, isso é obra do Espírito. Eu tenho que pregar, eu tenho que dizer, eu tenho que sentar aqui com uma pessoa que sentou na minha frente, professor de faculdade, orgulhoso, sentou na minha frente, que eu disse para ele: vamos estudar a Bíblia. Tudo que eu estou falando para vocês, falei para ele. Você acha que eu estou preocupado se ele vai se converter ou não? É porque ele tinha que estar ali a benefício dele e do casamento dele. 4 sessões, expliquei o que eu podia da palavra de Deus. Eu não estou aqui para entrar na filosofia e no entendimento dele, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Quero concluir com Marcos 16, 15, 16, que vocês conhecem bem. E disse-lhes, Jesus disse: vão por todo o mundo. Vão por todo o mundo. Jesus está mandando. E prega o evangelho a toda criatura. Querusso. Imperativo. Voz ativa. Do grego. Vocês vão e proclamem o evangelho. Não é a minha função, sua função é converter ninguém. O conselho de Deus e missões, pregue. Para onde? Todo mundo. O evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Nossa igreja, quando uma pessoa chega, a gente chama ela diz que entregou a vida para Jesus. Pastor Denis fica quase 3 horas com a pessoa, nós explicamos todo o evangelho. E depois dizemos assim: ao ser batizado, você está dizendo para todo mundo que você é discípulo de Jesus. Vamos ver o que são as implicações disso. Aí abrimos Lucas capítulo 9, Lucas 14, o caminho estreito. Você tem que se comprometer para seguir Jesus. Pregue o evangelho. Quero terminar com um bom dia que eu escrevi recentemente, chamado Jesus é o único Salvador. Pedro declarou categoricamente em Atos 4:12: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Por que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos? Não existe outro nome, porque Jesus é Deus, que se tornou homem para nos salvar.
Ele, sem pecado, deu sua vida na cruz do Calvário para pagar o preço pelo pecado, sendo Ele mesmo a expiação substitutiva e suficiente para a justificação e reconciliação de qualquer pessoa com Deus o Pai. Ele se tornou o único mediador entre Deus e o homem. Paulo declarou em 1 Timóteo 2,5: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. A Bíblia afirma que uma pessoa não é salva de seus pecados através de boas obras, práticas, ritos, dogmas, fervor ou por qualquer ação religiosa. A salvação somente está em Jesus Cristo. O Evangelho é a simples e a pura mensagem das boas novas, de que todos os pecadores estão condenados eternamente, mas aqueles que se achegarem a Deus, reconhecendo e se arrependendo dos seus pecados, crendo na pessoa e na obra substitutiva de Cristo na cruz, serão eternamente salvos. Jesus afirmou em João 3, 17 e 18: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Cristo é suficiente e exclusivo para a sua salvação, e Deus espera que você deposite sua fé somente em Jesus. Jesus é o único Salvador. A palavra de Deus pregada, ensinada, o conselho de Deus como a única ferramenta missionária para a igreja. Não vamos inventar não, irmãos, é muita responsabilidade. Confiamos no método de Deus, preguemos a palavra, vamos orar. Te damos graça, nosso Deus, porque temos o teu conselho, o etzá do Senhor, porque o etzá humano, o conselho humano, não serve para nada. Tua palavra diz que não serve, mas o teu conselho, o teu entendimento, o teu propósito, a tua sabedoria que muda. E essa verdade está em Jesus, no Evangelho, o qual devemos pregar. Ajuda-nos a entender que a obra missionária tem que ter como parâmetro a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Aqui estão os missionários. A cidade precisa ser proclamada não chamando os caras para vir para a igreja, não temos que ir atrás deles. Temos que começar agora nas nossas famílias, temos que começar com os nossos amigos, temos que começar com a oração. Senhor, quem são as pessoas que o Senhor quer salvar? Usa-me. Ó Deus querido, enche os nossos corações desta verdade. O conselho do Senhor é suficiente para salvar pecadores. Confiamos nisso e preguemos tua palavra, em nome de Jesus. Amém.